Nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre todos os livros que eu li sobre preparação para o parto normal. Alguns desses livros eu li quando eu estava grávida para me preparar para os meus partos e outros eu li depois que os meus filhos nasceram, quando eu estava preparando o meu programa de preparação para o parto. Então, se você está grávida, está se preparando para o parto normal e está em busca de um parto tranquilo, calmo, assiste esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que você vai ganhar alguns insights aqui que vão ajudar você nessa jornada. Se você não me conhece, meu nome é Ângela, eu sou bióloga, trabalho com educação para o parto e a minha missão é ajudar mulheres a alcançarem partos melhores. E o primeiro livro de preparação para o parto que eu li foi esse daqui, o livro Childbirth Without Fear, do médico obstetra Grantley Dick Reed. Ele era um obstetra inglês e quando ele estava atuando como obstetra, ele percebeu que algumas mulheres tinham partos mais difíceis do que outras. Ele observou que quando a mulher estava mais calma, mais tranquila, seja porque ela tinha mais conhecimento sobre o processo, seja por outra razão, ela geralmente tinha uma experiência mais fácil, mais tranquila de parto. Enquanto as mulheres que tinham muito medo, ficavam muito nervosas e ficavam muito tensas, acabavam tendo partos mais complicados e mais difíceis. E foi aí que ele elaborou a teoria do ciclo medo, tensão e dor. Então, nesse livro, ele basicamente fala sobre essa teoria na qual o medo do parto faz a mulher ficar tensa durante o processo. E quando ela fica muito tensa durante o processo, o parto dela acaba doendo mais, sendo um parto mais complicado, mais difícil. E por causa disso, ela vai ficar com mais medo, né? Ela vai ficar mais nervosa, vai ter mais medo, mais tensão, mais dor e mais complicações. E esse ciclo é a base de todos os outros livros que vieram depois, de toda essa abordagem que veio depois. Então ele basicamente lançou as bases para um movimento onde o parto é visto como um processo natural e saudável. E outra coisa muito interessante desse livro é que ele é muito antigo, ele foi escrito em 1942, ou seja, já naquela época a gente tinha esse problema das pessoas verem o parto normal como uma coisa muito difícil, muito complicada, e esse médico começou a falar sobre isso, ele começou a falar que talvez as pessoas estivessem vendo as coisas pelo ângulo errado, que talvez os médicos estivessem tratando o parto normal como um processo médico e é justamente isso que estava atrapalhando o processo, é justamente isso que estava fazendo as mulheres terem experiências de parto mais difíceis e mais complicadas, o que justificava a atuação dos médicos. O que o Grantley propôs é que a maioria dos partos não são difíceis e complicados. Eles são processos que podem acontecer naturalmente, fisiologicamente, sem intervenções e, em alguns casos, sim, ele se desvia da normalidade e aí sim ele precisa de uma assistência médica de verdade. Mas isso não é para ser a regra, não é que todos os partos são difíceis e complicados e precisam de atenção médica, e aí alguns partos são a exceção, que são os partos que acontecem de forma natural. O que ele propôs foi o contrário, que a maioria dos partos é capaz de acontecer de forma fisiológica e natural, e alguns partos, algumas exceções, vão precisar de assistência médica. O segundo livro de preparação para o parto que eu li foi esse livro aqui, Hypnobirthing, que é da Mary Mongan. E a Mary Mongan, a autora desse livro, ela pegou essa ideia do Grantley de que o que faz os partos serem difíceis e complicados é o medo, é a tensão, e ela, que era hipnoterapeuta, criou ferramentas para a mulher eliminar esse medo, eliminar a tensão e conseguir ter uma experiência de parto que flui melhor. Como ela era hipnoterapeuta, algumas dessas ferramentas são ferramentas de auto-hipnose. Mas basicamente o cerne do livro vai sobre o fato de que se a mulher, ao invés de ter medo, ela sente confiança, ao invés de ficar tensa, ela fica relaxada, ela vai conseguir ter uma experiência de parto melhor. Então, basicamente, ela criou ferramentas práticas para implementar aquilo que o Grantley tinha sugerido nos anos anteriores. Uma das ferramentas mais importantes da metodologia que a Mary Mongan criou é a respiração para o trabalho de parto. Ela explica que a respiração vai deixar a mulher mais calma, mais tranquila e, consequentemente, vai ajudar o trabalho de parto a fluir melhor. O terceiro livro de preparação para o parto que eu li é esse livro aqui, que é o The Hypnobirthing Book, escrito pela Katharine Graves. Esse livro basicamente é uma adaptação do método que a Mary Mongan criou para o público da Inglaterra. Então a Katharine Graves é uma inglesa
que se inspirou na Mary Mongan, mas ela achou que o método que a Mary Mongan criou podia ficar melhor, podia servir melhor o público da Inglaterra e se adaptar mais ao sistema obstétrico inglês. E na metodologia proposta por esse livro, tem muito foco na participação do parceiro. Então ela fala bastante sobre, não só sobre a importância do parceiro na preparação para o parto e durante o parto, mas ela fala sobre o parceiro como uma fonte de apoio prático e emocional muito grande para a gestante. O quarto livro de preparação para o parto que eu li é esse aqui, Mindful Hypnobirthing, da Sophia Fletcher, e ele é um dos meus preferidos, porque a Sophia Fletcher, ela era psicóloga e ela juntou essa metodologia do hypnobirthing desses livros anteriores que eu mencionei aqui com a abordagem da atenção plena, né, que é o mindfulness, uma abordagem usada na meditação, na qual o indivíduo, né, que pratica, traz a sua atenção para o momento presente. Então, no livro dela, ela ensina bastante como que você pode direcionar a sua mente, direcionar o seu foco na hora do parto para viver uma experiência melhor, para viver uma experiência mais positiva. E uma coisa muito legal que ela traz no livro e que eu trouxe bastante também no meu programa de preparação para o parto, é que a forma como a gestante direciona a mente dela na hora do parto e a forma como a gestante interage com o desconforto do processo, né, interage com a dor do parto, vai mudar totalmente a forma como ela sente aquilo, como ela se sente durante o parto e, consequentemente, vai influenciar muito a experiência dela. É um livro um pouco mais teórico do que os livros anteriores, que não tem tantas ferramentas, não tem tantas práticas, mas é um livro que, na minha opinião, é muito mais útil e ele também é mais moderno, mais flexível. E o quinto e último livro de preparação para o parto que eu li é esse livro aqui, Calm Birth Method, que eu acho que eu até mencionei em algum vídeo anterior aqui no meu canal já. É o livro mais recente que eu li e ele basicamente é um livro que fala tudo isso que eu já mencionei aqui nesses livros anteriores. A autora desse livro é a Susie Ashworth, que também é uma educadora pré-natal inglesa. E basicamente esse é um livro de métodos de filosofia de relaxamento e calma para o parto normal. Todos esses livros que eu mencionei aqui estão à venda no Brasil, então você consegue comprar qualquer um deles. E se você quiser uma forma mais prática, mais didática e resumida de aprender tudo que tem nesses livros, eu estou a partir de hoje disponibilizando o e-book que eu escrevi, que até então ele só estava disponível para as alunas do meu programa de preparação para o parto, mas eu resolvi agora disponibilizar ele também para venda de forma separada. E esse e-book é basicamente um resumo de tudo isso que eu aprendi com todos esses livros. Então, além da teoria, também tem algumas ferramentas, tem algumas técnicas que a gestante pode praticar durante a gestação e usar também na hora do parto. Se você quiser adquirir esse e-book, o link está aqui na descrição do vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado pelo menos um pouquinho. Deixa aqui para mim nos comentários o que você achou, se você já leu alguns desses livros, se você pretende ler algum deles. E para finalizar, eu vou deixar aqui na tela final 2 vídeos do meu canal para você assistir depois e eu vejo você no próximo vídeo.